que está sendo feito aqui. Vamos chamar o Luiz Nassif aqui para nossa mesa, Rodrigo? Falar assim, o homem certo para esse comentário. Exatamente, para entender esse jogo do Tarcísio de bate e assopra, né? Boa noite, Nassif. Boa noite, gente. Agora é o seguinte, o triatleta só vem aqui porque ele está aposentado, porque senão ele teria que enfrentar o Pablo Marçal. Ia perder. É verdade. O Marçal também se diz triatleta, né? É mesmo? O atleta, sei lá. Eu não mas ele levou um povo lá para a montanha e alguns... Precisou dos bombeiros. Precisou do resgate. Aliás, ele se diz muitas coisas, né? Pois é. O Nassif, mas o curioso é isso, né? O Tarcísio, curioso não, faz parte desse jogo que o Chico estava explicando aqui. O Tarcísio no domingo vai lá no comício e acho que calibrou mal a fala dele, porque disse, estão prendendo gente que só usou um batom. Então, para o Supremo aquilo pegou mal, né? Para a turma assim que quer transformá-lo no candidato moderado. Aí ele vem hoje dar uma declaração a favor das urnas eletrônicas. Ele fica nesse jogo. Agora, a gente não sabe se nesse jogo ele não gera também desconfiança do lado bolsonarista, né? Você acha que ele consegue se equilibrar e levar isso até o ano que vem para ser ungido pelo Bolsonaro? Porque ele está contrariando o discurso bolsonarista, da base bolsonarista, dizendo que as urnas funcionam, então não teve fraude. Como é que você avalia isso, Nassif? Para você se equilibrar num fio de arame aí, tendo que contentar Bolsonaro e contentar a lógica e a racionalidade, não é fácil, né? O Tarcísio é um sujeito medíocre, só que ele, dentro do campo bolsonarista, ele é um pouco melhor que o Bolsonaro. Então ele passa essa ideia de administrador que ele nunca foi. Você pega a administração dele no Ministério dos Transportes, você fala, não. O que ele fazia era inaugurar ponte. Aí você pega os dados aí da Confederação Nacional do Transporte, o pior período para as estradas federais. Então ele faz esse jogo todo aí de parecer moderado aí, e perto do Bolsonaro, qualquer um que tem o tico, não precisa ter o tico teco, não, tendo o tico já passa por melhor, né? Mas ele é terrível. O Tarcísio verdadeiro é o cara que mata a gente aí a torto e a direita aí, e não está nem aí, né? Mas acontece que o bolsonarismo está indo por água abaixo. Muita gente fala, não, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para preparar a candidatura. Foi nada. Ele foi administrar os negócios que o pai deixou lá naquele período que se mandou do Brasil, né? Então, eles estão sem gente. E o Pablo Marçal e esses influenciadores, eles têm um problema que eles fogem da estrutura, da hierarquia do neopentecostalismo, aí, dos Malafaia da vida. Você pega a campanha do Pablo Marçal, que ele é uma autoajuda aí, mas você não tem que dar dinheiro para pastor, você tem que fazer o que eu faço aqui, põe o pessoal para fazer ginástica 4 da manhã, 3 da manhã aí. Então, digamos, essa capacidade de manipulação está fugindo Porque se você pega os neopentecostais, eles têm um modelo de gestão, um modelo de negócio que acabou com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem todo aquele processo, o cara tem que fazer seminário, tem aquela hierarquia e tudo. Aí não, aí o cara vai embaixo de um pastor, abre uma igreja embaixo da outra lá e já começa a operar. Quando começou essa onda, eu conversei com o diretor de banco aqui, ele falou, pode vir o pastor falar comigo, quanto tempo vocês levam para equilibrar as contas, atingir o break-even aí numa agência bancária? Eu falei que era 8 meses, ele falou que ele era 1 mês que ele já conseguia, né? Então, quando surgem esses influenciadores, eles querem pular fora. É o empreendedorismo aí, né? Querem pular fora desse... E o Tarcísio, ele fica no meio. Conseguiu esse negócio do Estado de São Paulo, mostrou aí uma audácia fantástica para fazer negociata, esse negócio da Sabesp aí. Nossa! É não pensar no futuro, né? Eu posso fazer essa jogada. Ali foi demais, né? Foi terrível. Foi típico também o que o Paulo Guedes fez na Petrobras, né? Mas é acreditar que jamais vai ser atingido, né? No meu livro, Os Cabeças de Planilha, eu tenho um capítulo inteiro para os negócios militares e metade do capítulo é Tarcísio. Tem o Tarcísio ali no livro? Já naquele livro que já... No DENIT. Tem uns 10 anos. No DENIT, porque o que aconteceu? O DENIT sempre foi o lugar mais corrupto aí ao lado da FUNASA. Sim. E a Dilma falou, não, eu preciso dar seriedade. Daí traz alguém do Instituto Militar de Engenharia, que indica o Tarcísio para diretor lá, e o Tarcísio passa a pegar todas as obras paradas e passa para empresas de engenharia ligadas a militares, ou ONGs ligadas a militares. Então, não é flor que se cheire. E ainda faz uma licitação de tecnologia lá escandalosa.
Então, é aquela santa ingenuidade da Dilma de achar, até então, os militares têm os seus defeitos, matam gente, mas são nacionalistas, são honestos. Eles pensam na nação, no Estado brasileiro. Mas a gente falou do Pablo Marçal, aí teve notícia de hoje. Falando do Tarcísio. Essa leitura que o Nassif estava trazendo, não sei se ele... Acho que ele nem sabia, não foi combinado, mas... Não foi, coincidência total. É que o Pablo Marçal, ele deu uma entrevista para a CNN, Nassif Rodrigo Chico, falando o seguinte: o Tarcísio é um candidato perigoso para desaquecer a paixão bolsonarista. Lembrando que eles são rivais ali, né? Olha, Tarcísio é um nome conservador que agrada à esquerda. Também teve essa, né? Na mesma entrevista. Tenta plantar uma intriga boa, né? É uma intriga, mas o que ele está querendo dizer é que o Tarcísio não é aquele cara que aquece, que bota a turma na rua, porque ele solta uma dessa. Não, eles vêm com a tese de que as urnas eletrônicas são um roubo da eleição. O Tarcísio vem e fala, não, isso aí também não, aí as urnas funcionam bem. Então ele desaquece o bolsonarismo, então desagrada o bolsonarismo. O que o Marçal está querendo dizer é cuidado com o Tarcísio. Vocês vão dar mole para esse cara aí, ele vai comer o bolsonarismo por dentro. É isso, Chico? Mas ele está comendo mesmo. Tá, né? Tá. Quando você pega as investigações do Pablo Marçal, fica no plano eleitoral, você tem que escarafunchar os negócios dele. Ele tem todo o perfil de negócio ligado ao crime organizado. O perfil, não estou dizendo que ele está ligado ao crime organizado, mas o perfil é o mesmo. Várias empresas aí que ele abriu 5, 6 empresas para tomar conta de investimentos imobiliários, que é uma área de atuação desse mercado. Esse negócio de venda de produtos, que você não sabe qual é o faturamento, então é setor típico aí para lavagem de dinheiro. Depois, quando o alterofilista lá, que o Cariani, que tinha ligações... Cariani, o nome dele, né? Que era o sujeito que era... Tinha ligações com o crime organizado. Renato ele Cariani. Sai de cena, o Marçal chama ele para ser parceiro e sócio aí, em projetos. O Marçal, quando teve a primeira investigação, quando ele foi candidato a presidente, era isso, era aquele monte de empresas lá, todas no mesmo escritório e todas em áreas afim. Daí ele quis, por exemplo, montar um banco. Vou montar um banco, porque eu fui na agência, me trataram mal. Não era banco, era uma sociedade civil aí de crédito que ele fazia intermediação para o banco, ou seguradora, fazia intermediação para a seguradora. Então, digamos, todos esses negócios aí, imobiliário, essas vendas de produtos que você não tem condição de avaliar qual é o volume de vendas, a tentativa dele de ir para Angola, que é uma porta de entrada para a cocaína brasileira na África e na Europa, né? Tudo isso são movimentos similares aos do crime organizado. Eu não estou dizendo que ele é do crime organizado. Eu estou dizendo que ele tem paio, tem feijão preto, tem rabo de porco, mas não estou dizendo ainda que é feijoada. É a Polícia Federal que tem que dizer. Não, mas alguns nomes, foram citados alguns nomes de organizações criminosas, coincidentemente participando da campanha do Pablo Marçal. A gente acompanhou isso durante a eleição. É mais aí um joelho de porco, uma orelha, para essa feijoada do Nassif. Chico, mas você não acha curioso o Marçal aparecer para dar essa estocada no Tarcísio, no momento em que está todo mundo olhando, o Bolsonaro vai afundar e o Tarcísio é o nome. Aí vem o Marçal e fala, cuidado com ele. Então, tem um jogo aí na extrema-direita ainda em aberto, né? Tem um jogo que é a disputa do tesouro, que é o voto bolsonarista, né? Esse voto o Bolsonaro não é precioso, mas esse voto dele é. É precioso para essa gente, Eu acho e tudo isso ganhando intensidade na véspera do julgamento dele aí, né? Isso. E o filho assistindo lá onde mesmo que ele foi aí? A cidade que ele foi lá nos Estados Unidos ali, com empresa montada e tudo ali. Esse é outro ponto que o Supremo vai ter que entrar a qualquer momento, porque esse pessoal, o faturamento deles qual é? É em redes sociais brasileiras. A gente então não o faturamento disso, né? sai daqui e vai para lá. E vai para lá. E você pega todos esses influenciadores que estão se virando por lá, em cima de faturamento aqui. Isso. E sobre a atuação da rede no Brasil, o Supremo e o Alexandre Moraes têm condições de segurar, né? Então, agora um ponto interessante é que se por acaso ele é cassado também, porque não vai parar o julgamento dele, e como é que chama?
pistoleira lá. Zambelli. No sentido de... sim, mas A Zambelli caçado aí. Com esse negócio de coeficiente eleitoral, você tem um baque grande aí pro PL, viu? Perde acho que uns 2 ou 3 deputados, né? Porque ela teve quase 1 milhão de votos em São Paulo, né? Então, os votos dela deixariam de ajudar a puxar, né, os de baixo para... Acho que são 2 ou 3 que o PL perderia na bancada de São Paulo. É isso. Agora, eu só lembro que teve um desembargador em São Paulo que mandou prender o rapaz. Sim, pois bem lembrado, Nassif, bem lembrado. O Luan. Entre os absurdos, né, que foram... Hoje a gente mostrou de novo aqui a imagem, né? Vocês mostraram aqui no começo do programa também. Enfim, quando a gente revê aquelas imagens, aquilo foi na véspera da eleição, eles estavam certos que iam ganhar, né? Imagina se eles ganham, né? Negócio muito violento. O tamanho do risco. O risco que nós corremos. A noite de São Bartolomeu aí, a noite de São Bartolomeu. Imagina esse bando de malucos aí, ganhando a presidência, sem ganhar a presidência, ameaçaram explodir o aeroporto de Brasília lá. Imagina ganhando a presidência. É terrível isso aí, né? Então, mas vamos ver, esse julgamento vai ser importante. Muita gente querendo que ele saia preso e tudo, já. Eu não sei se você tem que ter um ritual aí para não tornar o sujeito Marte também, né? Claro. Agora, cá para nós, né? É um chorão, né? Inacreditável. Ele, o filho, aquele outro filho que disse que vai bagunçar as instituições em Balneário Camboriú. Ele luta contra o sistema de BC, de Balneário Camboriú. Eu queria, Nassif, você falou das plataformas, tem uma coisa que é bastante preocupante também, né, que é como o Eduardo Bolsonaro está tendo o apoio dele, né, em plataforma, principalmente o X, quando a gente fala da figura ali do Elon Musk, né, mas tem uma história, né, a Polícia Federal traz hoje essa informação, na verdade a Camila Bonfim da Globo News, né, de que a Polícia Federal afirmou que o X está permitindo que os perfis que deveriam estar bloqueados estão recebendo financiamento. Então, ela teve acesso a esse documento que foi enviado pela Polícia Federal para o Supremo. E entre as contas mencionadas estão, por exemplo, o Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista que está foragido da nossa justiça aqui brasileira, o jornalista também, né, o jornalista da extrema-direita, né, o Rodrigo Constantino. E essas falhas ali, desses bloqueios do X, que eles estão alegando que são falhas, né, mas podem configurar, né, ou até, se a gente já pode dizer que não configura, né, um cumprimento de decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas tem consequências muito concretas para a democracia, né, porque essas informações chegam às pessoas, né, Gabi, estão disseminando essas informações. Eu li o relatório, a Polícia Federal fez um relatório, entregou para o Supremo Tribunal Federal, tem 40 e poucas páginas esse relatório, a nossa equipe aqui do iclnoticias.com.br também teve acesso, é um relatório que foi citado pela Camila Bonfim na Globo News, mas a gente aqui também obteve no ICL Notícias um pouquinho depois, né? Mas eu li o relatório e aí a polícia demonstra como o X permitia que o Alan dos Santos, mesmo com as contas bloqueadas, seguisse transmitindo, né, lives, informava o público dele das lives. Não precisa de VPN, não, que é aquela volta que você dá para conseguir acessar a conta por fora do Brasil. Não, sem VPN. E também monetizar. Tem um botãozinho lá que o X manteve operando, que a pessoa apertava o botão e conseguia doar para o perfil do Alexandre, do Alan dos Santos, doar Bitcoin, doar dinheiro. Então o relatório da PF vai e mostra, assim, de maneira cabal. O Alexandre de Moraes vai ter que fazer alguma coisa, porque isso significa conivência do X, mais uma vez, para que eles continuem operando e recolhendo dinheiro. É a maneira deles continuarem recolhendo dinheiro da turma deles, dos bolsonaristas aqui no Brasil. Então é importante mesmo esse relatório que dá materialidade para isso, né? Uhum. Agora, a série de abusos do Elon Musk já está afetando os negócios dele em todo lado, né? Em todo lado. Contratos com a internet dele lá, represália em cima dos carros dele, uma baita torcida da imprensa, da grande imprensa mundial aí, com a queda, com o fato dele estar perdendo espaço aí para os carros chineses. E o que eles estão conseguindo lá nos Estados Unidos é algo inimaginável, né? É um país que se criou em cima de instituições, ou seja, é como se fosse uma máquina cheia de rodelinha rodando aqui para poder funcionar. O cara vem com o martelo lá e sai destruindo tudo.
Isso é uma loucura. Então, é gozar desses movimentos. Se você pega a Suprema Corte, o que o pessoal falava? Não, ele tem todo o poder, porque ele tem Congresso, tem a Suprema Corte é conservadora. Ora, a nossa Suprema Corte aqui conspirou, ela foi antidemocrática até 2018. Quando apareceu o fantasma do Bolsonaro ameaçando, inclusive aquele negócio, um cabo e um soldado aí para fechar o Supremo, tudo, acabou a brincadeira. Hoje o STF é garantia da democracia. Mas por quê? Porque percebeu... são instituições que só têm poder e influência no ambiente democrático. E o que o STF fez desde o mensalão até 2018 foi corroer o ambiente democrático, até que caiu a ficha, né? Então você vai ter lá nos Estados Unidos, FBI, você tem a própria CIA, todos eles são poderes autônomos quase aí. E essa tentativa dele de interferir em todos os lados é uma loucura. É uma loucura. Isso aí vai ter já está tendo, né? Mas vai ter mais ainda e o Elon Musk vai se ferrar. E os Estados Unidos vão promovendo, a gente está vendo ameaças contra o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro promovendo ameaças, articulando, mas hoje acabou de sair, hein? Notícias de agora, Nassif, a Gabi está com a notícia aqui na ponta da linha, como a gente diz, para trazer ao vivo. Envolve a Argentina, olha só, não tem cerimônia nenhuma mais, né, Gabi? Não, nenhuma, Rodrigo. A gente está falando aqui especificamente do secretário de Estado do Donald Trump, que é o Marco Rubio, né? Ele anunciou que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está proibida de entrar nos Estados Unidos. Então não é só o Alexandre de Moraes, não, que está sendo ameaçado de receber sanção. Nesse caso, é concreto já. E qual que é o motivo, né? A alegação? É um envolvimento em corrupção significativa durante o seu período em cargo público. Eu estou aqui dando o motivo alegado pelo governo dos Estados Unidos. Que loucura, né? Loucura completa, porque o uso da máquina... Eles vão fazer a mesma coisa aqui no Brasil, não tenha dúvida. Porque não passa por nada de diplomacia ou de relações exteriores. Não. É um critério para agradar o aliado Milei, mas uma intervenção pesada do outro país. Sim, uma intervenção total. Esse negócio da extradição do estudante palestino que protestou contra o genocídio lá em Gaza, aí, que a reitora da Universidade de Colômbia, que fez física no Brasil, aliás, hein? Uma pessoa bem interessante aí. Ela estava demorando para deportar o sujeito, o Trump vem e ameaça cortar subsídios aí para a Universidade de Colômbia. Ou seja, aliás, cá para nós, hein? O que esse pessoal da CONIB, a CONIB aí é o maior antro de antissemitismo aí, porque provoca indignação em todo lado. O que eles estão fazendo na fundação da PUC lá é terrível. Uhum. É terrível lá, sabe? Eles pegaram a fundação, não a PUC, mas a fundação que controla a PUC, criaram lá uma parte de compliance para combater toda forma de antissemitismo. Ou seja, você pode ter preconceito contra negro, contra mulher, contra LGBT, fazer qualquer crítica ao genocídio de Israel passa a ser antissemitismo. E é interessante que ontem você teve manifestações gigantescas em Jerusalém lá contra o Netanyahu. Ou seja, vamos precisar importar os rabinos americanos aí e importar os democratas lá de Israel para melhorar um pouco aqui esse grupo que cerca a CONIB aqui. É vergonhoso isso aí. É vergonhoso. Traz uma mancha para a comunidade israelita aqui no Brasil terrível, terrível. Agora, só falta de empatia total, apoio total, passar pano para o Netanyahu, é terrível. Não, e perseguir professores como o Nasser, né? A gente trouxe aqui o Reginaldo Nasser, é um dos que estão sendo perseguidos lá aqui na PUC de São Paulo. Só queria frisar que essa decisão em relação a Cristina Kirchner deixa muito claro que vem uma sanção pesada contra autoridades brasileiras. Se eles usam o poder do Estado para atacar o principal nome da oposição ao Milei, por que não vão fazer o contrário aqui no Brasil para atacar aqueles que eles acham que são juízes a serviço da esquerda, como se o Alexandre de Moraes fosse de esquerda, é um conservador, a gente sabe, veio da direita, mas o trumpismo está construindo o caminho para isso, com a ajuda do Eduardo Bolsonaro. Então, fizeram com a Cristina Kirchner, fizeram com o rapaz da Palestina lá, estudante, e vão fazer com as autoridades brasileiras, não tenha dúvida. Não, se o critério vai ser essa linha, se claro. Se é possível assim, nossa, ninguém vai mais das autoridades
eu não vou falar nem de esquerda, de Alexandre de Moraes, que é um ministro nomeado pelo Temer. Vai ser atacado. Um ministro conservador, liberal. É curioso, né? Porque a Cristina, vamos dizer assim, a alegação é combater a corrupção global, nos mais altos cargos, inclusive. Agora, o próprio Donald Trump, né, é condenado. É condenado, sim. Então, não faz o menor sentido, não precisa fazer. Eles precisam botar um carimbo em cima para o Milei poder gritar lá na Argentina, porque o Milei está com problemas, ele está com a popularidade caindo, tem gente na rua, está ameaçando cair. Então, é para segurar, constranger a oposição na Argentina, é isso. E deu um golpe aí, que ele e o Trump aí, esse golpe do Bitcoin aí, das criptomoedas, é escandaloso, né? Escandaloso. É escandaloso. Mas é interessante que marca o fim da chamada democracia americana. Sim. Porque os Estados Unidos, com toda essa história de invadir países, acabar com o Iraque, acabar com Líbia, acabar com isso, ele ainda vendia um soft power. Queremos um modelo americano de mercado, um modelo americano de democracia. Acabou. É o fim. Essa fase terminou. Quem viveu, viveu. Daqui para frente, os Estados Unidos ficou só com o porrete, né? Antigamente era o porrete na mão e o soft power do lado. Ficou só o porrete. Agora o critério do consulado para vistos. Esses vistos comuns da população de qualquer país em visita de turismo aos Estados Unidos. Se começam a adotar esse critério, esse é de esquerda, esse é disso, é daquilo... Vai ser. Eles fizeram algo terrível, que foi desmontar o sistema de ciência e tecnologia público. Então você tem a França, as universidades... O Brasil tinha que fazer isso. Se o Brasil pensasse grande, o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia teriam juntado com as universidades federais, identificado aqueles pesquisadores-chave e falado, vem para o Brasil. Quando teve o desmonte da União Soviética, o Goldenberg, que era ministro da Ciência e Tecnologia, ele tentou montar uma política dessa. Eu conversava com o pessoal de universidade e falava, a gente consegue trazer o russo e tal... Basta ter um lugar aprazível, uma boa casa no campus universitário e instrumentos para ele pesquisar. O pesquisador, o acadêmico, o universitário não é o cara de mercado. Ele quer espaço para fazer a sua pesquisa. Então, se o Brasil pensasse grande, já tinha feito um baita programa aí de atração de cientista americano, mas quem diria a maior potência do século, a maior potência do mundo, exportando cientistas por não dar condições de trabalho, É uma loucura, viu? Tá afundando totalmente. Gabi. Nassif, obrigada por hoje. Boa sexta-feira para você, querido. Até Valeu, mais. Nassif. Valeu. Para vocês também, gente. Abração aí. Obrigado, valeu. Atualizar rapidamente uma informação aqui. O suplente do Eduardo Bolsonaro já assume agora o mandato na Câmara dos Deputados. O missionário José Olímpio, que é do PL de São Paulo. Ele já foi até deputado, né, no passado, 2 vezes. Então, agora, de fato, assumindo nessa sexta-feira, está constando já no portal da Câmara dos Deputados, como a gente falava, né, do Eduardo. Sim, finalmente abriu mão do salário, porque ele estava segurando até agora. Muito bem, então sextamos.